A Samsung decidiu abandonar o nome Lite em seus flagships mais econômicos e o sucessor do S10 Lite chega ao mercado como S20 Fan Edition, ou apenas S20 FE. De acordo com a coreana, ele recebe esse nome porque foi pensado em tudo que os fãs da linha Galaxy querem em um bom celular. Hardware top de linha, bateria grande, tela avançada e boas câmeras. Será que ele entrega tudo isso? Antes de mais nada, é bom informar que o modelo testado pelo Tudo Celular é a versão internacional, com Snapdragon, que foi concedida pela Samsung Brasil. Porém, o modelo que você encontrará nas lojas vem com o mesmo Exynos dos demais da linha S20. Com isso em mente, podemos ter pequenas diferenças no desempenho e duração de bateria. De resto, ambos são iguais. Então, vamos conferir o que o Galaxy S20 FE tem a oferecer. O S20 FE fica situado entre o S20 e o S20 Plus em tamanho. O seu design não tem o mesmo apelo premium dos demais flagships da linha. A sua tela é plana e tem bordas mais largas. O acabamento em vidro na traseira foi trocado pelo mesmo plástico que encontramos no Note 20. Aliás, o layout das câmeras lembra bastante o phablet coreano. O acabamento foge do plástico espelhado da linha Galaxy A e aqui temos um toque mais acetinado para dar a impressão de modelo mais premium. Porém, escorrega com a mesma facilidade. Pelo menos acumula menos marcas de dedo e pode ser um alívio para quem é fissurado em manter o celular sempre limpo. Apesar do retrocesso no acabamento, o S20 FE herda a certificação IP68 para resistência contra água e poeira, além do suporte a carregamento sem fio que fazem falta no S10 Lite. O Wi-Fi agora é de 6ª geração, porém o Bluetooth continua na mesma versão de antes. Um dos maiores destaques do S20 FE é ter muito mais opções de cores. Há 6 disponíveis no mercado nacional: branco, vermelho, azul, laranja, verde e lavanda. São cores chamativas para conquistar o público mais jovem. A tela de 6,5 polegadas não faz parte da grife Dynamic AMOLED, mas pelo menos mantém os 120 Hz dos modelos superiores. Sua resolução é apenas Full HD+, mas suficiente para entregar uma imagem nítida. O brilho máximo é similar ao do S20 tradicional e garante boa visibilidade mesmo nos dias mais ensolarados. Há suporte HDR que funciona com YouTube e Amazon Prime Video. A tela pode ser usada nos modos 60 ou 120 Hz. Não há um modo automático que permuta entre os dois como acontece em celulares de outras marcas. Então saiba que ao optar por 120 Hz, você terá fluidez superior o tempo todo em troca de menor autonomia de bateria. As cores exibidas são saturadas iguais às de outros com tela Super AMOLED, mas você pode melhorar a calibração ao mudar para o perfil natural nas configurações de tela. No geral, a tela do S20 FE não fica devendo para seus irmãos mais caros. A parte sonora evoluiu e agora há som estéreo devido ao alto-falante de chamadas que serve como canal secundário. O S20 FE entrega som mais potente do que o seu antecessor, mas não a ponto de se igualar com os demais da linha S20. Isso também se aplica à qualidade sonora. Ele entrega bom áudio, mas falta graves. Pelo menos não distorce quando no máximo e reproduz vozes com boa clareza. O S10 Lite conquistou os brasileiros por vir com Snapdragon e entregar bom desempenho. O novo chega ao Brasil com hardware da própria Samsung, o que pode ser decepcionante para alguns usuários. Bem, a unidade que testamos é equipada com o Snapdragon 865 e, para nossa surpresa, não conseguiu superar o S10 Lite em nosso teste padronizado de velocidade, que é focado no multitarefas. Problema de otimização no software? Provavelmente. Isso fica claro nos benchmarks, onde temos pontuações superiores em todos os testes. No Antutu, chegamos a alcançar uma diferença de 20% na pontuação, ficando bem acima do Exynos 990 presente na linha S20. A GPU Adreno 650 roda todos os jogos para Android com fluidez máxima, mesmo na configuração mais alta, coisa que a Mali G77 do Exynos 990 também consegue. A diferença é que o chip gráfico da Qualcomm esquenta menos e você sentirá uma menor queda na fluidez ao jogar por muitas horas. Com relação à tela de 120 Hz, são poucos os jogos que tiram proveito disso no Galaxy S20 FE.
A Samsung manteve a bateria de 4.500 mAh da geração anterior, porém a autonomia caiu. É bom lembrar que o modelo que testamos é equipado com o Snapdragon e ficou abaixo do S20 com Exynos, que possui bateria menor. Talvez essa tela Super AMOLED adotada pela Samsung não seja tão econômica quanto a Dynamic AMOLED dos modelos mais caros. Se você usar o S20 FE com a tela no modo 60 Hz, até será possível ter autonomia para o dia todo, mas se mantiver os 120 Hz o tempo inteiro, talvez precise fazer uma segunda carga no início da noite. Outro ponto decepcionante é o tempo de recarga. Apesar do S20 FE ter suporte a 25 watts, a Samsung decidiu enviar um carregador de apenas 15 watts na caixa. O resultado dessa economia é que o novo modelo passa mais tempo na tomada que o seu antecessor e agora demora 1h30 para ir de 0 a 100%. Com uma carga de 15 minutos você terá 20% recuperados. Na parte de software, não há novidades para quem já experimentou a One UI 2.5 rodando sobre o Android 10. Aqui terá os mesmos recursos dos demais flagships da marca, incluindo o DeX sem fio para ser usado com TVs. O sensor de digitais está integrado à tela e fica mais próximo da borda inferior que os demais da linha S20, o que torna mais agradável desbloquear o aparelho enquanto o segura com apenas uma mão. O software da Samsung vem evoluindo a cada atualização e mostra boa fluidez e rapidez no multitarefas. E não podemos esquecer que o S20 FE receberá 3 atualizações do Android e logo mais deve ganhar a versão 11 do robozinho, que já está em estágio beta para vários aparelhos da coreana. A câmera principal do S20 FE é a mesma do S20 e S20 Plus. A Samsung reduziu a resolução da teleobjetiva e trocou o sensor da ultra-wide para um mais simples. Como isso afeta a qualidade? Bem, o S20 FE no geral é capaz de registrar ótimas fotos de dia e à noite e não mostra uma qualidade significativamente inferior aos irmãos mais caros. Como a câmera principal é a mesma, temos praticamente a mesma qualidade. As fotos apresentam muitos detalhes, cores bem equilibradas, sem excesso de saturação e poucos ruídos. À noite até conseguirá boas fotos, mas é aqui que começamos a ver as limitações do S20 FE com um modo noturno menos eficiente. Por mais que a Samsung tenha trocado o sensor da ultra-wide para um mais simples, o S20 FE não decepciona com esta câmera e registra boas fotos. O software de correção de distorção faz bem o seu trabalho. Já em locais escuros, notamos menos ruídos do que vimos no S20, porém há menos detalhes distantes. Você pode ativar o modo noturno para recuperar a nitidez perdida. A teleobjetiva traz um ótico de 3 vezes e entrega zoom digital máximo de 30 vezes. Não vale muito a pena ir além dos 10x, já que a nitidez cai bastante. Se você não abusar tanto do zoom no FE, conseguirá boas fotos, sendo até possível usar essa câmera para chegar muito perto de algo, o que pode quebrar o galho na falta de uma câmera dedicada para macros. Apesar de não ter um sensor dedicado para desfoque de fundo, ainda é possível usar o modo retrato de forma eficiente com objetos. A separação é boa e luz e texturas não são penalizadas. A câmera frontal possui resolução superior ao S20 e S20 Plus, porém a qualidade é inferior. Isso acontece porque o sensor de 32 megapixels comprime 4 pixels em um para gerar fotos de 8 megapixels e depois faz upscaling para 10 megapixels para nivelar com os modelos mais caros. E nisso as selfies perdem nitidez. Isso não quer dizer que o S20 FE vá sofrer para tirar selfies, mas é bom sempre ter uma fonte de luz por perto se não quiser ter fotos cheias de ruídos. A filmadora também foi limitada e perde a possibilidade de gravar vídeos em 8K como os demais da linha S20. Até mesmo quando filma em 4K temos vídeos com nitidez inferior e menos detalhes registrados. Pelo menos as cores e o alcance dinâmico não foram sacrificados. Também é possível filmar em 4K com a Ultra Wide, mas apenas a 30 fps. Há estabilização eletrônica em todos os modos e câmeras, e o software reduz bastante os tremidos, apesar de não conseguir eliminá-los por completo. A câmera frontal faz filmagens decentes e tem foco dinâmico que apresenta poucas falhas no desfoque de fundo. A captura de áudio tem boa clareza e pouco ruído de fundo. O Galaxy S20 FE é um celular bacana, mas atualmente ele custa o mesmo do S20 Plus, que no geral é um celular melhor. Sem falar do S20 tradicional, que já aparece em promoções por bem menos e tem desempenho superior no multitarefas, bateria dura um pouco mais e traz câmeras melhores.
Já contra modelos de outras marcas na mesma faixa de preço, ele acaba se saindo melhor. O LG Velvet e Motorola Edge perdem em desempenho e possuem câmeras mais limitadas. O rival coreano apenas se destaca em bateria. É inegável que o S20 FE representa um belo salto comparado ao S10 Lite. Ele tem melhor tela, som estéreo, câmeras muito melhores, certificação IP68 e carregamento sem fio, só a bateria que foi bastante penalizada neste modelo que testamos. Vale a troca? Achamos que sim. Você leva um celular mais completo e que faz bem tudo. O grande problema do S20 FE está nos seus irmãos lançados no começo do ano, que já desvalorizam e podem ser encontrados mais baratos em promoções. Assim, não faz muito sentido pegar um modelo capado. Se algum dia o Fan Edition for o mais barato da família, então ele será uma compra válida. Enquanto isso, escolha o modelo da série S20 que estiver mais em conta. E para saber se está diante da melhor oferta, é só acessar os links aí abaixo. Aproveita para comentar se você acha que o S20 FE é um bom substituto para o popular S10 Lite. Eu encerro por aqui, um abraço e até a próxima!